Chegou o grande dia. Você precisa fazer uma entrevista de emprego em inglês para conseguir aquela vaga dos seus sonhos. E aí? O que será que você pode responder? O que será que eles vão te perguntar? Fica comigo que eu vou te ensinar isso agora. Ready? So, let's do it! Hey guys, what's up? Aqui é a professora Stefania, professora que vai ajudar você a aprender o inglês na prática. No vídeo de hoje eu vou te mostrar as principais perguntas e como você pode respondê-las em uma entrevista de emprego em inglês. E com certeza, eu acho que em algum momento da nossa vida, se você pretende usar o inglês no trabalho, você vai passar por isso, por uma entrevista. Mas eu já vou lhe avisando logo, tá? Não tem como eu adivinhar para qual área você quer trabalhar. Então, as perguntas que você vai ver hoje são as perguntas que são feitas em todas as entrevistas. Eu pesquisei em vários sites, perguntei a vários amigos meus que são estrangeiros quais são as perguntas que as pessoas mais fazem nas entrevistas de emprego. Eu vou te explicar também como responder essas perguntas sem parecer que você está nervoso ou que você treinou tudo ali. Lógico, eu já vou lhe dar um macete também para você treinar e arrasar e conseguir a vaga que você tanto deseja. Vamos lá? Beleza, chegamos na nossa entrevista de emprego, a nossa job interview. E nós vamos ver 3 coisas que a gente precisa aprender. O que falar ao chegar? Quais são as perguntas e respostas mais usadas? E algumas pegadinhas também. Eu já vou lhe deixar preparado para falar tudo. Quando a gente chega para fazer uma entrevista em inglês, a gente sempre tem aquela apresentação. Oh, tudo bem? Como é que você tá? É um prazer te ter aqui. E aí, como é que foi? Como é que tá o clima? Que é aquele small talk. É uma conversinha de introdução para dar uma acalmada mesmo, para criar um clima mais confortável. E geralmente, ao chegar, a pessoa vai te perguntar: How are you? Como é que você tá? Como você está? E aí você pode ser bem breve, não precisa contar sobre a sua vida inteira, não precisa dar detalhes sobre como você está, que você teve dificuldade, dúvidas em qual roupa escolher. Não, seja bem breve. I'm fine, thanks for meeting with me. Eu estou bem, obrigada por se encontrar comigo. Eu agradeço a oportunidade. Thanks for meeting with me. O entrevistador também pode te perguntar: Did you have any trouble finding the office? Você teve algum problema para encontrar o escritório? E aí você pode dizer: No, it was... Vamos ver algumas opções aqui. Você pode dizer o seguinte: No, it was easy. No, it was okay. No, it was fine. Não, foi tranquilo. Ou você também pode dizer: No, the directions were great. Não, a direção que você me deu, as instruções que você me deu foram ótimas. Cheguei exatamente do jeito que você falou. Ainda uma outra coisa de small talk é falar sobre o clima. O clima sempre ajuda. The weather today is nice, sunny, rainy, cloudy, legal, ensolarado, chuvoso, nublado. E isso você pode falar de um jeito bem natural. Por exemplo, ele te pergunta: How are you? E aí você pode dizer: Oh, I'm fine. The weather today is sunny. Sabe? Tipo, uma informaçãozinha mesmo. E lógico, sempre que a pessoa pergunta como você está, você pode ser educado e perguntar: And you? I'm fine. And you? I'm fine. What about you? Pergunta como a pessoa tá também. A pessoa que tá te entrevistando também tá nervosa. Então, tenha essa compaixão aí e pergunte, tá? O seu interviewer, seu entrevistador, também pode perguntar como foi o seu fim de semana. E aí ele vai dizer: How was your weekend? Lembra, não é para você contar o seu fim de semana todo em detalhes. Eu acordei cedo, eu fui passear, Lembra que isso aqui é uma small talk. Então você está simplesmente quebrando o gelo antes da entrevista. Não precisa sair contando tudo, não é isso que ele quer saber. Então, how was your weekend? Você pode dizer: It was good, it was okay, it was funny, it was relaxing, it was fine. What about yours? E o seu? What about yours? Lembra que eu te falei, né? Sempre pergunta da pessoa também, porque ele vai ver que você tá dando atenção a ele e que você também tá a fim de quebrar esse clima, né? Quebrar o gelo para não ficar aquela coisa tão tensa.
E por último, uma pergunta que eu não imaginei que seria feita, mas meus amigos que são estrangeiros falaram que sim. Eles sempre perguntam assim, e aí, você tá nervoso? Are you excited? Você tá nervoso? Então você pode dizer, yeah, I'm a little bit excited. Por exemplo, você pode responder o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. I'm a little bit excited. Deixa eu só aumentar essa letra aqui também, pra gente conseguir enxergar. I'm a little bit excited. Ai, eu tô um pouco nervosa. Ou você pode dizer que você não está nervoso. Se você estiver seguro de si, você pode dizer também I'm not excited. Enfim, conte como você tá, mas também sem muito detalhe, gente. Vamos adiantar o processo aí, tá? Então, beleza. Terminamos a small talk. Você vai começar agora a sua entrevista. E algumas perguntas que eu separei aqui são as perguntas clichês que você vai encontrar independente da sua área. Eu já vou lhe deixar a dica aqui. O que eu vou te passar são perguntas que são tradicionais, mas lembra de sempre trazer as respostas de acordo com a sua função, com a sua área que você vai trabalhar, tá bom? Então a primeira pergunta, what are your experiences? Quais são suas experiências? Seja bem breve. I have experience in. Eu tenho experiência em vendas. Eu tenho experiência em compras. Eu tenho experiência em, não sei, dirigir. Enfim, o que for necessário para a área. E lembrando, se você tem experiência em coisas aleatórias que não vão encaixar na empresa, você não precisa falá-las, tá? Daí essa perguntinha que sempre deixa todo mundo nervoso. What are your strengths or what are your weaknesses? Quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos? Eu coloquei aqui 3 opções que eu acho que encaixam em qualquer área, em qualquer trabalho, mas lembre-se de sempre levar para a sua área, tá? Você pode dizer I'm friendly, eu sou amigável, eu sou simpático, I'm reliable, no sentido de ser responsável, de ser pontual, de cumprir com os compromissos. I'm hardworking, eu sou trabalhador, eu não tenho preguiça. Serviço dado é serviço feito. Tipo isso. E sobre as suas fraquezas, você pode dizer I'm a perfectionist person, eu sou perfeccionista. Não é brincadeira. Lembre-se sempre de encaixar para a sua área, tá? E aí uma pergunta que com certeza eles vão te fazer é essa aqui, ó. Why did you leave your last company? Por que você saiu da sua última empresa, do seu último trabalho? Ou se você ainda estiver trabalhando nessa última e quiser algo novo, por que você pretende? Why do you intend to leave your company? Daí você pode dizer o seguinte, I left my company because... Eu deixei essa última empresa porque... E aí você se explica. Porque o salário estava baixo, porque estava longe da minha casa, porque eu não me sentia valorizado o suficiente. E eu coloquei uma resposta aqui que é muito boa e que muita gente usa. Inclusive a teacher colocou um lozinho a mais. I was looking for a space to grow up. Eu estava procurando um espaço para crescer. A empresa não era mais suficiente para mim, eu quero mais. I was looking for a space to grow up. Pratica essa frase aí, que ela pode ser muito necessária. E uma outra pergunta, are you willing to relocate? Ou, are you willing to travel? Você está disposto, você está disponível. Sempre que você ouvir o willing, é nesse sentido, de disponível, disposto. Você está disposto a mudar, relocate, seria mudar para outra cidade, para um outro escritório, uma outra filial, se você estiver numa empresa que tem várias filiais, né? Ou ele também pode perguntar, are you willing to travel? Você está disposto a viajar, se precisar? E aqui, ó, sem muito detalhe, a resposta é yes I am, no I'm not. Yes or no answers, tá? Resposta bem curta, bem breve. Se você tiver, yes I am. Se você não tiver, no I'm not. Agora vamos para as pegadinhas que são sensacionais. Nós temos aqui algumas pegadinhas, que são aquelas perguntinhas que sempre pegam a gente, mesmo no português. Geralmente, no começo ele já vai falar o seguinte, ó. Tell me about yourself. Me fale sobre você. Tell me about yourself. Quando a pessoa pergunta isso, ela não tá afim de saber quantos cachorros você tem,
o que você tem alergia, a menos que isso seja extremamente necessário para a área que você quer. Mas no geral, ele quer saber sobre a sua Education and Work History, sobre a sua educação e o seu histórico no trabalho. Me fala sobre você. Eu sou de tal lugar, já trabalhei com isso, gosto de fazer aquilo, me sinto confortável trabalhando com tal coisa. E você pode sempre começar dizendo: Let me tell you about myself, tá? Deixa eu te falar sobre mim. I am, e aí você começa a montar suas frases, tá? Sempre de acordo com a sua área. Uma coisa bem comum também, é você falar isso aqui, I studied at, eu estudei em tal lugar. I have experience in, eu tenho experiência em determinadas coisas. I'm interested in. Quando eu digo interested, é no sentido de que eu tenho interesse em vendas, eu tenho interesse em pintura, eu tenho interesse em animais, o que for relevante para o seu emprego. Daí ele vai dizer o seguinte, discuss your resume or educational background, que é basicamente a mesma coisa que a gente fez na primeira, mas agora de um jeito bem mais específico, bem mais direto. Então, se ele te perguntar, discuss your resume, fala pra mim sobre o seu currículo, sobre a sua experiência profissional. Então, seja bem direto. I graduated, eu me formei. I've worked for, eu tenho trabalhado. E aí vai. Uma outra pergunta bem legal é essa aqui, What can you offer us that someone else cannot? O que você pode nos oferecer que outras pessoas não podem? Qual que é o seu diferencial? Então você pode combinar com seus pontos fortes, suas experiências e responder. Uma outra pergunta, what attracted you to our company? O que atraiu você à nossa empresa? E aí você pode dizer, the space to grow up, o espaço para crescimento, learning, o aprendizado que eu sei que eu terei. Uma outra pergunta, how did you hear about this position? Como que você ouviu falar sobre esse cargo, sobre essa área? E aí você diz, I heard about in TV, I heard about it with my friend, I heard about it on the news, no jornal, on the newspaper, que é o jornal físico, né, que sempre tem aquela área das vagas disponíveis. Enfim, fale para a pessoa como foi que você ouviu falar da empresa. E aqui essa pergunta também é bem legal. Why should we hire you? Por que nós deveríamos te contratar? Que parece mais ou menos sobre isso aqui, What can you offer us that someone else cannot? É basicamente a mesma coisa, tá? Então eles podem perguntar um ou o outro. Why should we hire you? Por que nós deveríamos te contratar? Because I think that I am, porque eu acho que eu sou. Ou se você quiser mostrar mais segurança, because I believe that I am, porque eu acredito que eu seja. E aí você fala, sempre lembrando de focar na área que você quer. Uma última pergunta, where do you see yourself in 5 or 10 years? Essa pergunta você pode ter certeza que você vai ver ela. Onde você pretende, onde você se vê daqui a 5 ou 10 anos? Aí depende dos anos que ele usar, né? E aí você pode dizer, I see myself doing, eu me vejo fazendo, e aí você explica o que você se vê fazendo, ou I see myself working, eu me vejo trabalhando com, e aí você descreve também. E é isso. Nós temos aqui pegadinhas, perguntinhas, perguntas e respostas, e nós temos também uma small talk. Eu tenho certeza que isso aí já vai ser o suficiente para você. E aí, eu tenho certeza de verdade que com todas essas informações que eu te passei, todas essas perguntas, frases, respostas e até algumas pegadinhas que a gente sabe que tem, você vai sim arrasar na sua entrevista de emprego. E eu espero de verdade que você consiga a vaga que você tanto quer. E uma dica bônus que eu vou te dar aqui, tenha calma, tá? Tenha paciência,
respira. Não é porque é outro idioma que quer dizer que é mais difícil. Eu sei que entrevistas de emprego são tensas, assim, a gente sempre fica nervoso, mas tenha paciência, treine antes, você consegue. E se você já fez alguma entrevista em inglês antes, se você já precisou fazer alguma entrevista, ou se você tá aí assistindo esse vídeo porque você tá prestes a fazer uma, comenta aqui embaixo pra mim e fala pra mim depois se você conseguiu essa vaga também. Eu vou ficar aqui torcendo junto com você. Com todas essas perguntas, você com certeza vai arrasar nessa entrevista, mas se você quiser também um acompanhamento, estudar aí 21 dias, matando 2 anos de curso em inglês, é só você fazer parte do meu treinamento, o método inglês em 21 dias. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e seguir a gente também lá no Instagram. See ya!